como eu sou um varandeiro de carteirinha, quando vocês colocaram que o Santos estava entre os 6, eu falei, eu não vou nessa teoria de vocês, eu coloco o Santos um pouquinho mais para frente, eu coloco entre os 3 ou os 4 Olha melhores aí, do hein? Brasil, viu, Marcão? Eu gostei dessa, hein, Mimi? Eu achei que você ia dizer o seguinte, que nós estávamos otimistas. Aliás, a conta é a seguinte, Alexandre Santástico coloca o Santos entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Santos como quinta força. Coloquei o Flamengo como primeira força, coloquei o Palmeiras como segunda força, o Atlético Mineiro como terceira força, o Botafogo, que foi mal mais uma vez no Campeonato Carioca, mas eu tô apostando que o Botafogo vai melhorar para o Campeonato Brasileiro quarta força, e o Santos como quinta força. É claro que ali com o São Paulo muito próximo, com o Corinthians muito próximo, mas eu vejo que o Santos é quinta força. A tua conta é outra, é isso, Mimi? Você coloca o Santos mais à frente, o teu entendimento é que o Santos realmente briga pelo título, é isso, Mimi? Sim, viu, Marcão? Eu estava muito, muito otimista até o jogo contra o Corinthians. Ali foi um jogo, um balde de água fria, um jogo muito feio. O Santos jogou muito mal, Marcão, mas muito mal. É até difícil falar, mas infelizmente a gente merecemos aquela derrota. O time não teve brilho, o time não teve vontade. E até ali eu falava, vamos para cima no Campeonato Paulista e grandes chances de ir no Brasileiro, Copa do Brasil. Só que, como aquele Santista apaixonado, aquele Santista iludido, de uma hora para outra, ontem já vimos já com o time reserva, sem 4 jogadores titulares, uma bela apresentação no primeiro tempo, né? Ah, é contra o Coritiba, mas não interessa, é contra o Coritiba, fora de casa. Então, assim, eu falo muito na questão do elenco. Então, eu fico olhando, nós não devemos nada para o Flamengo, que para mim é o melhor elenco. Se não deve para o Flamengo, não vai ser para o Palmeiras, não vai ser subsequente. O Botafogo eu deixo bem para trás aí, Marcão, nessa tua lista aí. Até coloco o Inter de Porto Alegre, eu acompanhei alguns jogos do Inter também, porque eu gosto muito do Alan Patrick, eu estava questão do Thiago Maia naquela briga, se vinha ou não vinha, acabei assistindo os jogos do Inter, gostei muito do Inter também, mas dessa mesma maneira, eu acho que o Santos está entre os 4, eu acho que a gente briga por título esse ano. Lógico que necessita muito do Neymar, depende muito como o Neymar vai estar, se o Neymar vai ajudar ou ele só vai ficar aqui, né, assim, tô machucado, não tô. Porque assim, se o Neymar quiser falar, eu vou ser campeão, a gente tem muita, muita chance de ser campeão. Mas sem Neymar, eu acho que mesmo sem Neymar, a gente briga pelo título também, viu, Marcão? Olha aí, hein, que coisa, o Mimi, eu confesso que eu tô empolgado pro Campeonato Brasileiro, viu? Eu tô. Agora, o problema é o seguinte, Mimi, vou ser muito sincera contigo, cara. A minha empolgação vai até o momento que eu sei que o Santos dá 4 dias de folga pro elenco. É duro, cara. É duro, entendeu? O Mimi, era pra gente estar levando essas semanas. Veja, aí tem aquele Santista que fala assim: Marcão, você pega muito no pé. Pô, a gente não pega no pé. A gente não pega no pé. Mimi, nós saímos de férias dia 24 de novembro de 2024, tá certo? O Santos voltou dia 3 de janeiro de 2025. Foram 38 dias de férias pro elenco do Santos. Aí, ok, nós tivemos ali o treinamento, apresentamos os nossos jogadores, Mimi, no decorrer do campeonato. A maioria dos jogadores contratados pelo Santos Futebol Clube, o Roleiser praticamente não jogou o Campeonato Paulista, o Verón não jogou, o Álvaro Barreal não jogou, o Zé Rafael não jogou, o David Washington não jogou, olha aí, né? Então assim, pô, e a gente aqui, todo mundo, pô, vamos lá, vamos junto, o elenco tá forte, aí você tem tempo para treinar, e você me dá 4 dias de folga pro elenco. Nos últimos 15 dias, Mimi, se nós olharmos de domingo, do domingo que o Santos ali tinha semana para jogar contra o Corinthians, até o domingo que vem, são 15 dias, Mimi, com 7 dias de folga, cara. Como é que faz, Mimi? É praticamente o seguinte, você trabalha um dia, descansa outro. Trabalha um dia, descansa outro. Mas não é que você trabalhou 12 horas, 14 horas, né? Tem muita gente que fala do funcionário público, mas tem funcionário público que trabalha 12, 14 horas, aí sim, folga lá 3. Mas não, os caras trabalham 4 horas por dia no máximo, já tô chutando alto, trabalham 4 horas por dia, Mimi, e aí tem uma folga desse tamanho, 4 dias. É lamentável. Agora eu te pergunto, isso mexe na questão física, isso mexe na questão emocional do jogador, porque você perde ali toda a questão, né, da sequência do trabalho, né? Você perde um pouco do foco do seu trabalho e mais do que isso, você perde tempo para treinar
variações táticas. Veja, aquele jogo contra o Corinthians, na fase de grupos, Mimi, nós jogamos com 3 zagueiros, foi uma bagunça danada. Por quê? Não teve tempo para treinar. E mais uma vez, o Pedro Caixinha tem tempo para treinar e não testa. Vai chegar no Campeonato Brasileiro, eu preciso testar uma variação? Aí é a bagunça que foi contra o Corinthians. Então, Mimi, lamentável. Eu acho que o elenco do Santos é muito bom, é muito forte, mas se continuar essa bagunça, não vai dar em nada, viu, Mimi? Opa, perfeito, Marcão. Foi até, na minha iniciais, eu até falei que eu achei a questão do Barreal, agora era a hora de testar se o Barreal consegue jogar na meia ou não, se o Benjamin consegue jogar com 2 meia, porque assim, o Benjamin, ele, tá muita gente falando, pô, mas ele é ponta. Ele não é ponta, né? Ele é um segundo meia pelo lado direito, né? Então assim, aí você tem que ver se vai Veron ou vai Guilherme. Então, cara, eu não entendi nada, 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 Marcão. A questão do jogo ser domingo, né? Que eu acho que foi muito em cima, e agora esses 4 dias de folga. Esses 4 dias de folga não existe. Mas é onde que a gente fala. Não é de hoje, Marcão, que não tem ninguém da bola dentro do Santos Futebol Clube. É uma loucura. Parece que todos os donos da caneta que chegam lá, os caras não sabem nada e não dão palpite, e os caras deitam e enrola. Ah, não, tem que ser bonzinho com as pessoas, mas não dá. Dentro do Santos Futebol Clube, a gente precisa de treino essa semana. Aí você dá 4 dias de folga, Marcão, né? A Ô, gente Mimi, precisa de. deixa eu te fazer uma pergunta a você, você que já foi jogador de futebol e você que foi conselheiro do Santos por algumas vezes. Numa situação como essa, quem decide, Mimi? É o Pedro Martins? É o Pedro Caixinha? É o Marcelo Teixeira? É o staff do Neymar que está de... Porque, claramente, vamos ser muito sinceros, Mimi, você é um cara baita inteligente, você sabe quanto eu te admiro e você é da bola. Você é da bola, Mimi. Você conhece futebol, já foi jogador de futebol, já foi conselheiro do Santos, conhece muito de base. Depois que o Neymar chegou no Santos, mudou radicalmente. O Caixinha foi contaminado pelo mosquitinho da preguiça. A verdade é essa. O Caixinha colocava o time para treinar 7h30 da manhã. Os jogadores tinham que chegar no CT Repelé 7h30 da manhã para o treino começar 8h30. Aí conversaram com o Caixinha, falou, Caixinha, 7h30 é muito cedo. Ele mudou para 8h30 e o treino 9h30. Aí conversaram de novo com o Caixinha. Ele mudou o treino para as 10. Entrada dos jogadores às 9. Aí conversaram pela 4ª vez com o Caixinha. Ele parou com o treino em 2 períodos e mudou o treino para as 17 horas. A minha pergunta para você, Mimi, esse tipo de situação, quem comanda? Quem tem a voz final? É só o treinador ou não? É o cara da fisioterapia? É o cara do núcleo de medicina? É o Marcelo Teixeira? O Pedro Martins faz alguma coisa que ninguém sabe o que o Pedro Martins faz até hoje? É o pai do Neymar que está controlando tudo isso? Como é que é, Mimi? Como está funcionando isso no Santos? Marcão, a gente não fica lá o tempo inteiro, né? Mas a gente acompanha muito de perto, na verdade. Cara, se tivesse um planejamento, Marcão, era de cima até embaixo. Você ia ter o Marcelo Teixeira participando disso aí, o Pedro Martins falando. Cara, o staff do Neymar, infelizmente, a gente tem que. Cara, porque o cara é muito grande. Então a gente tem que aceitar ele também dando palpite. A gente ia ter que saber sobre o Pedro Caixinha. Mas, igual você falou, você foi brilhante, Marcão. É só você olhar o Pedro Caixinha nos 15 primeiros dias de treino e o Pedro Caixinha dos últimos 15 dias do Santos Futebol Clube. Quando era o treino 7h30, começava às 8h30 e todo mundo virou até notícia, Santos TV falando e não sei o que, e colocava no Instagram o horário que ele chegava lá, que ele chegava era antes das 7h30. E agora, de uma hora para outra, desandou. Cara, é muito, muito complicado, muito nessa questão, igual você falou. Quem é que está dando esse parecer para isso? Porque, Marcão, não existe você dar esses 4 dias. Você tem um Campeonato Brasileiro no dia 30 contra o Vasco, você tem que estar treinando. Beleza, foi lá para jogar em Curitiba, dava o descanso hoje, voltava na terça-feira à tarde, Marcão. Você precisa treinar com 3 zagueiros, você tem que testar o Veron, você tem que testar o David Washington junto com o Tiquinho. Você não testou ainda o David Washington com o Tiquinho, você tem que ter essa observação num jogo mais truculento, jogo forte, você vir com 2 centroavantes. Então, assim, são coisas, cara, que não dá para entender. A gente não consegue. Infelizmente, se tivesse um planejamento, você conseguiria falar quem é que está dando essas ordens, mas infelizmente no Santos o planejamento é totalmente zero. E aquele papo, né? Infelizmente a gente tem que agradecer ao que o Neymar Fera tem feito, né? Porque um pouquinho de planejamento, um pouquinho de estrutura que está tendo, está sendo feito pelo Neymar Fera. Porque se depender da nossa administração, da nossa diretoria, Marcão,
é muito triste. Infelizmente, é muito, muito atrasado. Parece que ninguém é da bola, ninguém sabe o que é um futebol. Olha lá, o cara chegou, arrumou vestiário, arrumou, né? Olha a estrutura que ele tem, né, no camarote dele e o resto da estrutura da Vila Belmiro. Então, assim, precisa muito de ter umas pessoas igual esse Ney Fera. Marcão, eu sou um cara eu tô muito otimista e, cara, toda hora eu agradeço ao Neymar filho e ao Neymar pai, porque viramos a chavinha a hora que o Neymar chegou. Então, assim, lógico que a gente depende muito. Infelizmente, eu vou falar um negócio que é até triste. Hoje, o Neymar está sendo quase maior que o Santos Futebol Clube. É muito triste, mas é muito triste falar isso. Mas é a nossa realidade. Então a gente depende muito do Neymar. Mas não dá. Se for para ficar tendo, o Neymar não pode treinar, que o Neymar não pode isso, você tem que dar 4 dias, você tem que treinar às 10 horas da manhã, é só um período. Aí também, infelizmente, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu falei com você, eu estou muito otimista, eu acho que nós vamos brigar por título. Mas dessa maneira, sem treino, sem variações técnicas, sem nada, vai ser complicado, viu, Marcão? Mimi, você coloca um ponto muito importante aí, né? Porque o torcedor depois cobra a gente, né? Fala, Marcão, mas peraí, você falou que o Santos brigava por título, você falou que o Santos era a quinta força do Campeonato Brasileiro, estamos brigando lá embaixo. Pô, eu tô pensando, eu tô imaginando um cenário que o Santos realmente trabalhe, um cenário que o Santos saiba que nesse momento nós temos uma distância significativa para o Flamengo, para o Palmeiras. Como que você chega aí? Você chega trabalhando, cara. Como que você iguala o seu rendimento com o Flamengo, com o Palmeiras, que estão montados há muito mais tempo que a gente, que possuem treinadores com mais tempo que o Pedro Caixinha, trabalhando e não dando folga, pô. Então não faz sentido nenhum. E aí você olha o presidente Marcelo Teixeira, ninguém fala nada. Você olha o tal do Pedro Martins, ninguém fala nada. Você olha o Pedro Caixinha, pô, que a gente confiou. Uma das coisas que eu mais elogiei aqui era a disciplina, que o Pedro Caixinha... Pô, eu tô com vermelho de vergonha, pô. Eu tô vermelho de vergonha. Como que eu defendo um treinador por ele ser um disciplinador, por ele ser um cara trabalhador, e o cara mete 4 dias de folga, porra? E na semana contra o Corinthians, nosso maior rival, o cara dá 3 dias de folga pro elenco. Como é que eu fico? Então a verdade é o seguinte, porra, os caras não querem nada da vida. Aí o torcedor vai lá, tem que pagar R$300 pra ver Santos e Curitiba. Os caras aumentam o sócio do Santos Futebol Clube, aumenta o valor e tira o benefício. Vai ficar todo mundo com cara de bobo, pô. A impressão que dá é que todo mundo é bobo, entendeu? A impressão que dá é que todo mundo é bobo. A gente vai falar do Santos aqui? Não, Marcão. Então como que é quinta força? Não é quinta força. Jogando com essa moleza, né? O time não treina. Então, você tem um elenco, na minha opinião, o elenco do Santos é muito forte. Era hora de trabalhar mais, era hora de treinar mais. Você tem um problema na lateral direita que é o Sherman? Pô, vamos tentar inverter um lateral. Por que não o Escobar? Enfim, você tem alternativas. O Pituca, por exemplo, é um jogador que tá mal, tem que trabalhar. O Pituca é um jogador que tem qualidade, que não tá legal. O que ele faz para melhorar? Ele tem que trabalhar mais e não folgar mais. Você falou aí, Mimi, algo que naturalmente vai acontecer. Nós teremos, inevitavelmente, Tiquinho Soares e David Washington jogando juntos. Agora, eles precisam trabalhar. É claro que o David Washington, pela bola que ele tem e pelo que jogou ontem, esse cara não vai ser banco, Mimi. Esse cara não vai ser banco. Ele vai ser titular em algum momento. Agora, você precisa treinar opções também com o David Washington. Por quê? Você tem o Tiquinho Soares, que é um jogador protagonista, que é um jogador experiente, que vai ser difícil colocar ele no banco. Então, o que você faz? Cria opções para que você tenha David, Tiquinho jogando junto, para que você tenha Roleiser de ponta por dentro. Mas não, eu vou lá e dou folga pro elenco. Então, são essas situações, Mimi. É a cultura, né? É a cultura que está grudada no Santos e não é do Marcelo Teixeira. Isso vem do Rueda, Mimi. Isso vem do Rueda. Eu não sei o que acontece. Isso era o papitão da massa. Você lembra do Dair Helman? O Dair Helman era folga toda hora. Ele acabava o jogo, ele já estava pensando na pizza e no vinho. Aí vem o Carilão da massa, que você perguntava para ele, ia ter Santos. O Santos tinha perdido lá do Cuiabá. Aí chegava na entrevista coletiva, o cara perguntava pro Carille, e o Corinthians quarta-feira? Não, peraí. Vamos descansar, vamos chegar em casa, lá pra terça-feira, quando o elenco se reapresentar, eu penso no Corinthians. Pô, é uma preguiça danada, cara. Aí você vai para um Abel Ferreira, você vai para um Ramon Dias, você vai para um treinador de ponta, esses treinadores que estão brigando a todo momento por título,
É outra cultura, Mimi. Boa, só você lembrar a época vencedora do Muricy Ramalho, aquele papo de trabalho, trabalho. O Muricy ganhou tudo através do trabalho. E o Abel Ferreira, você foi muito feliz. Tá aí 5 anos, papando título atrás de título, e tu vê o cara que nem o louco, né? Ele, um trabalhador maluco, e assim, e a competência tá junto com o trabalho dele, né, Marcão?